Mateus capítulo 5, versículo 3, vamos ler até o versículo 7, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Verso 7, onde vamos ministrar nessa noite: Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Eu tenho falado com vocês que ministrar essa série de mensagens para mim tem sido muito importante, porque tem me trazido uma noção, e eu falei todas as vezes com vocês, tem me trazido a noção de quão distante eu estou, agora falando da minha vida particular, daquilo que Jesus queria que ao menos eu fosse como cristão. Isso tem me confrontado muito, porque algumas coisas estão sendo desconstruídas em meu coração e em minha vida, bem como outras estão sendo construídas. E ao longo dos últimos meses, eu até falei com Gabriela essa semana que se não servir para ninguém, no mínimo serviu aqui para mim, para você e para a nossa casa, porque o entendimento do Evangelho segundo Jesus aqui nas bem-aventuranças tem me trazido a noção de que é um pouco diferente daquilo que a gente tem vivido muitas vezes aqui em nossa vida cristã como geral, mas também em nossa vida cristã, agora falando especificamente no Cristianismo Sem Fronteiras. Eu tenho visto ao longo dos últimos meses, dos últimos semestres, alguns problemas que nós vivemos, alguns problemas que nós passamos e alguns que nós estamos nesse exato momento presente, justamente porque não estamos vivendo de forma cabal e completa aquilo que Jesus quer que vivamos. Algumas coisas que nós vivemos em nossa casa, em nossa família, que nós vivemos e passamos às vezes de maneira até desnecessária, mas justamente porque nós dizemos ser cristãos, mas não vivemos uma cristandade de maneira verdadeira. E aquilo que eu falei nas outras semanas é justamente que as bem-aventuranças, os estudiosos dizem que é a espinha dorsal do Evangelho. E eu citei com vocês que eu não posso dizer, ou ao menos não deveríamos dizer, que somos cristãos se nós não vivemos, nós não exalamos da nossa personalidade, do nosso caráter, das nossas atitudes, das nossas ações, o cheiro, a vida, aquilo que exala de uma vida cristã. E aí eu citei que na verdade muitos vivem, e perdão a palavra, como cristãos, mas na verdade estamos vivendo uma hipocrisia, onde a gente não vive o mundo de maneira cabal e aquilo que ele oferece, e a gente não vive aquilo que a vida cristã e o Evangelho de Deus oferece, porque a gente acha que é cristão, mas nem vive uma vida cristã e nem vive o mundo. E aí fica um monte de gente em cima do muro achando que está vivendo uma vida cristã, justamente porque não temos a consciência daquilo que o Evangelho de Deus revela a nós através da sua palavra. E aí é o que nós vamos também trabalhar essa noite. Queremos controlar o cristianismo, queremos colocar o cristianismo dentro de uma caixa onde nós moldamos a nossa imagem, a nossa semelhança, em vez de nós sermos moldados pelo cristianismo. Nós queremos moldar as bem-aventuranças, nós queremos moldar as páginas que nós queremos moldar aquilo que nós gostamos e deixamos de lado o que não gostamos. E fazer parte do Evangelho de Deus não é fazer necessariamente aquilo que quer e deixar de fazer, mas na verdade é fazer aquilo que o Evangelho diz que nós devemos viver. Nós aqui como cristãos e cidadãos brasileiros, nós vivemos debaixo da Constituição do Brasil, e se nós não cumprirmos, nós seremos julgados por ela. Na verdade deveria ser assim, na verdade até alguns cumprem e são julgados porque cumprem a Constituição. Mas fato é de que o Evangelho do Reino de Deus é justamente
o arcabouço da nossa vida. E aqueles que não estão dispostos a viver, como diz a filosofia moderna, pede para sair. Se eu não quero viver, que eu saia. E os ensinamentos de Cristo e em sua vida, nos seus dias, ele tinha como missão tornar presente o Pai como amor e misericórdia. Aquilo que Jesus tinha como principal objetivo em sua vida era apresentar o Evangelho de Deus, o seu Pai, como amor e misericórdia àqueles que não foram alcançados, ou que ainda não haviam sido alcançados por esse reino, por esse Evangelho. Jesus, ele encarna e torna visível no mundo, em seu ambiente, a misericórdia do seu Pai. Ele traz à tona, através da sua pregação, através do seu evangelho de arrependimento, ele está trazendo àqueles que estavam ao seu redor as boas novas de que nós, ou melhor dizendo, vocês carecem do amor do meu Pai, e para que vocês sejam salvos, precisa aceitá-lo. E é através da minha vida que vocês irão alcançá-lo, não através do templo, não através de profetas e sacerdotes, mas através de mim. E através do meu evangelho, através da minha vida, através das minhas ações, o amor de Deus Pai e a sua misericórdia são trazidas a vocês. E aí, Jesus, ele propõe um modo único do ser humano, eu e você, nos tornarmos inseparáveis da misericórdia do Pai. Ele diz em Lucas: sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Ou seja, aqueles que são misericordiosos como o Pai, então é inseparável dele. Porque a misericórdia não é algo, como eu tenho falado, que nós nascemos com. Eu e você não nascemos com a qualidade de ser misericordioso, porque ser misericordioso é uma qualidade divina, é uma qualidade de Deus. Existem pessoas boas, existem pessoas que têm uma boa vontade para com o próximo, mas ser misericordioso como o Pai é somente para aqueles que estão debaixo do Pai. Então, como nós estamos falando, não basta eu querer ser, mas eu preciso estar debaixo daquele que é, para que eu tenha a oportunidade de ser. Bem como eu não posso estar debaixo daquele que é e não ser como ele é. Eu não posso estar debaixo de Deus e não buscar ser como ele quer que eu seja. Eu não posso estar debaixo do amor e misericórdia de Deus e não tentar ser tão amoroso e misericordioso como ele é para com o próximo. E aí nós vamos ver ao longo do sermão como ser misericordioso é difícil. E eu digo a vocês, raramente é o dia que eu acordo querendo ser misericordioso. Eu e você sabemos que nós sempre temos algumas pessoas em nossas vidas que na teoria não merecem misericórdia, porque nós falamos isso. Ela não merece, ele não merece. Obrigado, Murielmar, Deus abençoe. Aquela pessoa me fez isso, aquela pessoa me fez aquilo, aquela pessoa me caluniou, aquela pessoa me feriu, aquela pessoa me perseguiu. Ela não merece misericórdia. Todos nós, sem exceção, nesse exato momento, nós já falamos esse tipo de frase. E eu digo que ser misericordioso é difícil, por quê? Porque ser misericordioso, a palavra em hebraico é rahamim, que significa entranhas. Ou seja, ser misericordioso é eu ter a compaixão sobre o outro, de maneira que isso mova as minhas entranhas em compaixão para com o próximo, quem quer que ele seja. O meu próximo talvez precise tanto da misericórdia, que as minhas entranhas, as nossas vísceras sejam moldadas e movidas
e apertadas de tamanha compaixão pelo outro, de maneira que aquilo que ele está sentindo, eu sinto também, para compartilhar com ele da dor que ele está sentindo. A pergunta que eu faço para você essa noite é: nós de fato somos misericordiosos como a Bíblia quer que sejamos? Parece ser simples, porque nas palavras de Jesus é: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E a gente lê esse texto aqui tão de maneira simples e corrida que a gente se acostuma com ele. Mas a aplicação do texto em nossa vida é muito diferente e requer de nós muita força de vontade. Então, veja, esta bem-aventurança mostra que, ao nos tornarmos um verdadeiro cristão, é necessário surgir disposições internas e resultados inevitáveis em nossa vida, de maneira que isso é refletido em nosso relacionamento com Deus. Em outras palavras, se eu me torno um verdadeiro cristão e eu entendo a mensagem do Evangelho, isso não ocorre uma transformação de fora para dentro, mas de maneira inevitável, de maneira que eu não posso controlar. Há em mim uma transformação interna, de maneira que seja inevitável eu suportar a mudança que a conversão em Cristo gera em mim. E todo dia eu acordo me perguntando, depois dessa série de mensagens, se de fato eu ainda sou cristão, ou se de fato eu alcancei uma vida cristã, se de fato eu entendi o que é ser convertido. Por quê? Porque a misericórdia, como nós falamos na última vez que nós ministramos a série, ela é fruto de uma vida de alguém que tem fome e sede de justiça. Na verdade, a misericórdia é um teste, de maneira que, se de fato, quem lembra aqui a última vez que eu preguei, quem tem fome e sede de justiça? Alguém levanta a mão, quem lembra? Um ou outro, glória a Deus. Eu falei no dia da mensagem que ter fome e sede de justiça é um estado de espírito e emocional e de alma que eu não suporto o meu estado pecaminoso, de maneira que eu preciso buscar de maneira completa a presença de Deus, porque eu não suporto estar em mim e eu preciso estar na presença dele. Ter fome e sede de justiça é uma igreja que não perde tempo se perseguindo, porque está buscando a presença de Deus. Foi o que eu falei, e infelizmente nem todo mundo começou a colocar em prática, porque nesse meio tempo que teve de perseguição aqui dentro, não está escrito no gibi. E aí foi que um dia eu falei assim: eu não sei para que a gente está aqui estudando e pregando, porque eu prego, a gente estuda, e na teoria eu penso, tá? Por favor me corrijam, aqueles que eu julgo que deveria aprender não está aprendendo, imaginem quem eu não julgo que deveria aprender. Se nós que estamos na teoria, na linha de frente, não estamos aprendendo, quanto mais quem está na retaguarda. Se nós que estamos exercendo de maneira direta o ministério não estamos aprendendo, não estamos usufruindo o que é ter fome e sede de justiça de Deus, como é que nós podemos gerar o fruto e ser misericordioso? Porque ser misericordioso é um fruto daqueles que alcançaram ou estão na busca da presença de Deus com fome e sede. E eu falei com vocês aqui que uma igreja que não tem fome e sede de justiça é justamente uma igreja que perde tempo se perseguindo, porque não está perdendo tempo ou ganhando tempo na presença de Deus. Então, eu só gero o fruto da misericórdia, e isso era uma revelação do caráter cristão. Por quê? Porque isso é uma revelação daquilo que eu olho no espelho, e é aquilo que Tiago fala, lá em Tiago capítulo 1, versículo 23 e 25, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira
e para logo se esquece de como era o seu próprio rosto. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo apenas ouvinte, mas operoso praticante, aquele que pratica de maneira diária em sua vida, este será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, aquele que escuta as bem-aventuranças e não pratica, somente ouve, é como você se olhar no espelho e você ir embora e você se esquecer do seu próprio rosto. Esse é aquele que contempla a palavra, mas não pratica. Mas aquele que ouve e pratica de maneira árdua, este sim será bem-aventurado no que realizar, porque ele está perseverando na palavra. Ou seja, ele está gerando frutos, porque persevera naquilo que ouviu. E o nosso erro está justamente em não praticar durante a semana inteira e só ouvir no domingo. E parece redundante, e toda vida eu falo, e vida cristã não é bater ponto em serviço, que você tem horário para bater e você tem horário para sair. Eu não posso ser cristão somente na igreja. Eu tenho que ser cristão na faculdade. Eu tenho que ser cristão em casa com minha mulher, porque ela é que testifica a minha vida cristã, não são vocês. Não sou eu que testifico a vida cristã de vocês, mas é a família de vocês, são os filhos de vocês. Você precisa ser cristão no seu trabalho, no seu serviço, com os seus clientes, com os seus colegas. Por quê? Porque você precisa exalar aquilo que você diz ser, que é. Já pensou você ser só casado em sua casa e você separado do lado de fora? Olha que negócio complicado. Imagine a esposa que você ama. Pelo menos eu imagino que você ama, em nome de Jesus. E ela ser casado contigo só em casa. E quando ela sai de casa, ela deixa de ter o compromisso da fidelidade do casamento. É chato, né? Todo mundo concorda que é chato? Que é ruim, né? Imagine agora como Deus, Ele se sente como eu e você sendo fiel a Ele na igreja, mas quando sai da igreja deixamos de ser fiel a Ele. Imagine o seu trabalho, você é dono da sua empresa, e o seu funcionário, ele pega as informações internas da sua empresa e deixa de ser fiel fora e compartilha com um concorrente. Você gosta? Ou você entra com um processo porque ele foi infiel ao serviço e ao seu à sua empresa, ao seu código de conduta? Mas imagine eu e você que somos fiéis à sua palavra e à sua conduta somente na igreja, e quando nós saímos daqui, nós deixamos de ser fiel e compartilhamos de qualquer outra doutrina que não convém àquilo que nós vivemos. É por isso que ser misericordioso e colocar em prática é aquele que se olha no espelho e lembra do seu rosto, porque pratica a palavra. Mas vamos seguir. Veja, o evangelho cristão, primeiro, ele põe toda a sua ênfase sobre a questão do ser, e não sobre a questão do fazer. Em outras palavras, primeiro eu preciso ser cristão para eu fazer coisas cristãs. Eu preciso ter mudança interna. Eu preciso que o cristianismo me controle, para que então eu faça coisas cristãs. Eu não posso escolher pontualmente coisas cristãs que eu gosto e faço, e coisas cristãs que eu não gosto e isso eu não faço. E ser misericordioso é justamente aquilo que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Paulo está dizendo, e eu falei em outras mensagens da série, é que Paulo está dizendo assim: se eu penso, é Cristo. Se eu respiro, é Cristo. Se eu opero, é Cristo. Se eu prego, é Cristo.
tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu sinto, não é mais eu, porque eu, pecador, morri em Cristo, e agora é Cristo que vive em mim. É por isso que em nossa atitude cristã, e vai ser sempre redundante, mas eu volto a falar, nós precisamos ter a consciência exata do que é ser cristão, para que possamos viver uma vida cristã. E veja, a fé cristã, obrigado, ela transforma o centro do ser humano, de maneira que nossas atitudes são alteradas. É aquilo que nós chamamos de novo nascimento. Abri um parênteses, quem está com calor, levanta a mão. Rapaz, aqui dentro está quente, viu? Eu até falei, desculpa, pastor Geazi, desculpa a brincadeira, tá? Meu pai falou assim, pastor Geazi, rapidinho, pastor Geazi é pastor da Assembleia de Deus Fraternal em Barreiras, ele está visitando junto com a sua esposa, pastor presidente também da Conframedeb. E aí ele falou assim, pastor Geazi está indo. Eu falei, que bom, graças a Deus, eu já estava todo vestido. Falei, hoje eu estou indo todo um assembleiano, estou de terno e gravata, que eu ia vir de calça, tênis e camisa por fora. Mas ele falou assim, nossa, como você está bonito. Eu falei, obrigado, estou parecendo um senhor. Mas está quente, gente, não dá para ficar andando de terno e gravata todo dia aqui não. Mas vamos lá. Ser misericordioso e ter a fé cristã em prática é justamente ter as minhas atitudes e as minhas ações transformadas. Por quê? Porque o cristianismo me transforma. E o homem saciado na justiça, como eu falei, é capaz de derramar sobre o outro misericórdia. E eu repito, a pergunta específica desta noite é: nós somos misericordiosos? Por quê? Porque o crente é misericordioso. Mas precisamos entender que ser misericordioso não é ser permissivo ou ser ignorante à justiça. Por quê? Porque a sociedade confunde misericórdia com a aceitação do pecado e da desobediência. Alguns acham que ser misericordioso é, nossa, ele pecou, pode deixar pecando. Ser misericordioso não é você abrir a porteira e aceitar tudo. Óbvio que nós não temos que, na teoria, aceitar nada, mas é, na verdade, entender a separação do pecado e do pecador. É entender que, como cristão ou cristãos, nós abominamos o pecado, mas pelo amor de Deus, nós abraçamos o ser humano. E eu estou tendo tanta dificuldade em nós, cristãos deste século, em abraçar o pecado e abominar o pecador, que nós estamos invertendo os valores. Nós crucificamos o pecador e abraçamos o pecado, em vez de justamente crucificar o pecado e abraçar o pecador. E pior é quando nós fazemos isso entre nós. Pastor Fábio hoje de manhã falou que nós temos a facilidade de esquecer o que as pessoas fazem de bom a vida inteira, e quando elas caem, nós crucificamos ela a vida inteira. E graças a Deus que Deus não é como a gente. Graças a Deus, Ele pega o pecado do arrependido e joga no mar do esquecimento. Isso importa com a alma daquele que é arrependido, porque Ele tem graça e misericórdia sobre aquela alma. E aí está justamente a confusão sobre misericórdia com permissividade. Veja, precisamos entender que a misericórdia, como descrita por Cristo, não depende de disposições naturais. Como eu falei, nós não nascemos misericordiosos, mas é justamente um nascimento daquilo que nós nos tornamos em Cristo. É o que provém do Espírito Santo em nós, habitando em nossa vida. Por quê? Porque de uma vez por todas precisamos entender. Eu acho Paulo magnífico quando ele fala: pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Ou seja, ei, você não nasceu melhor do que eu, e eu não nasci melhor do que você, de maneira que eu me ache mais misericordioso do que você, ou você do que a mim. Por quê? Porque todos pecaram, e todos carecem da mesma maneira daquilo que Deus deu a nós: a sua graça, a sua glória, a sua misericórdia, o seu amor. Nós acharmos que alguém pode nascer com a disposição natural de ser misericordioso é antibíblico. Tem gente que prega que você nasce com o poder de muita coisa, você nasce com o poder disso, com o poder daquilo. Gente, a gente não nasceu com nada, tá? Nós não nascemos com a capacidade de nada. Até para nascer teve que ter médico para puxar a gente. A gente não tem nem poder para sair de algum lugar. A gente não tem poder. Vê, se Deus trancar o oxigênio, a gente não tem poder de ficar respirando. Se vier uma gripe, pelo menos em nós homens, parece dor de parto, porque a gente não aguenta uma gripe nos pegando. A gente acha que a gente tem poder de alguma coisa, e chega um sopro e derruba a gente. Ei, precisamos entender que nós, eu e você e eu, não temos poder de nada, a não ser a graça e misericórdia de Deus sobre nossa vida. Eu preciso, pelo amor de Deus, que a nossa igreja entenda isso. Pode não. Faz não. Se não é a permissão de Deus, não podemos, não fazemos, não pensamos, não vivemos. Porque é a destra dele que nos sustenta de dia e de noite. Porque é na sombra do Onipotente que nós descansaremos. De que maneira então podemos fazer algo se não for por Deus e por Ele e para Ele? Como o próprio texto diz, que todas as coisas são para Ele. Veja, a misericórdia, ela é distinta da graça. Veja que nas epístolas de Paulo, ele sempre começa dizendo: graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E nas epístolas pastorais ele diz: graça, misericórdia e paz. Ele faz uma distinção entre graça e misericórdia. E aí eu perguntei ao meu pai: pai, me dá um exemplo. Ele: graça é Jesus tomar o nosso lugar na cruz. Misericórdia é poupar o pecador. Falei: tá. Aí o comentarista Lloyd Jones, ele diz assim: a graça é especialmente vinculada aos homens em seus pecados. Ou seja, Jesus Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário pelo pagamento do preço dos nossos pecados. Mas a misericórdia é especialmente associada aos homens em nossa miséria, naquilo que nós erramos e carecemos de misericórdia, porque nós não sabemos como pagar o preço daquilo que nem então nós somos poupados por aquilo que poderia nos julgar. Nós somos recolhidos em nossa miséria e Ele nos perdoa. Veja, me remete aqui Jesus e o leproso lá em Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Veja, o texto aqui, profundamente compadecido, é literalmente tocado em suas entranhas. O pedido daquele leproso, quanto à misericórdia de Jesus,
gerou nele, em seu íntimo, uma vontade de curá-lo. E aí, o que nos deixa maravilhados é a quantidade de vezes nas quais essa compaixão e simpatia flui de Cristo a quem precisa, a quem é necessitado. E aí Jesus, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. 2 pontos: a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Em outras palavras, vem aqui para a gente: ei, hipócritas, eu e você, tá? Vocês cultuam, vocês vão para a igreja, vocês levantam as mãos, vocês até oram, vocês dão dízimo, vocês ofertam com as suas finanças, mas vocês esquecem do mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês estão esquecendo da minha justiça para convosco e entre vós. Vocês estão esquecendo a misericórdia para convosco e entre vós. E vocês estão esquecendo de viver a fé que é gerada em vós através de mim, porque vocês estão muito ocupados em viver a religiosidade. Então, que vocês possam fazer aquilo que é principal, que é viver a justiça, viver a misericórdia, viver a fé, sem anular as outras coisas, porque as outras coisas são consequência de uma vida cristã transformada. Em outras palavras, não adianta pagar de bonito e bonita na igreja, levantando mão, pregando a palavra, se em nossa vida nós não geramos justiça, misericórdia e fé. É igual quando Jesus fala: ei, hipócritas, vocês parecem como sepulcros caiados, que são pintados bonitinho por fora, são arrumados de mármore, mas por dentro são ossos secos, que não gera vida. Ou seja, não basta parecermos cristãos, mas temos que viver uma vida cristã que exala do nosso íntimo a justiça, a misericórdia e a fé. Do contrário, estamos vivendo qualquer outra coisa, mas não é a vida cristã. É chato. E aí, nós lembramos também, por exemplo, daquele momento em que nós sofremos de alguém, alguma coisa em nossa vida, e chega o dia, ou chega o tempo, em que nós temos a oportunidade de dizer assim: agora chegou o dia da vingança. Eu não sei vocês, mas eu sonho, e agora estou falando de maneira do meu lado, que eu tento manter adormecido, que é o lado carnal, mas de vez em quando a gente acorda sonhando com a vontade da vingança. E eu falei com meu pai essa semana: por que não errar o número de telefone? Porque se tivesse ligado para o meu, eu não sei se eu tinha sido crente não, mas graças a Deus que ligaram para o seu. Por quê? Porque nós muitas vezes não queremos ser misericordiosos, nós queremos pagar o preço daqueles que um dia nos caluniaram e pisaram no nosso pescoço, e esperou chegar o Mas Gênesis 50, na história de José, lá no versículo 19 a 21, depois que o pai de José morre e os irmãos descobrem que o governador do Egito é José, eles ficam com medo, porque os irmãos de José venderam ele lá atrás, quando era jovem, por inveja, porque José era o preferido do seu pai.
E eles venderam José como escravo, e achou que tentaram matar, não morreu, vendeu como escravo. E agora, anos depois, os irmãos de José, junto com toda a sua nação, está passando fome, e eles estão vindo para o Egito para pegar comida, para pegar semente, para pegar trigo. E agora eles descobrem que aquilo que separava a vingança de José para eles era o seu pai, e o pai morreu. E eles falam assim: vai e fala com José que o pai morreu e que a gente se arrepende daquilo que a gente fez com ele. E aí chega depois os irmãos de José, diz assim: nós nos achegamos a ti de joelhos, nos prostramos, porque agora tu tens autoridade sobre nós e fazes com nós aquilo que tu desejar. José estava em posição de se vingar. José foi vendido, José sofreu tentativa de assassinato, José padeceu perseguição no Egito, José serviu como copeiro, José depois foi caluniado pela mulher de Potifar. José padeceu tudo por conta da perseguição interna dos seus irmãos. Então ele podia dizer assim: ó, eu vou quebrar vocês com juros, porque tudo que eu vivi de sofrimento foi por causa de vocês. Mas José responde assim, ó: respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Estou eu na posição de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Um verdadeiro cristão que foi transformado, ou ao menos busca a transformação em Cristo, é alguém que pode chegar o dia de ter a sua desejável vingança, e você dizer assim: ó, não tem mais. Estou eu por acaso no lugar de Deus para intentar vingança contra vós? Não tenha medo, porque o mal que vocês fizeram contra mim, Deus tornou em bem, para que eu possa cuidar de vós, dos seus filhos e quantos tantos mais em vida. Aquele que busca vingança, ou aquele que deseja vingança, se coloca em uma posição que não pertence a mim e a você. Eu sei que queremos, eu sei que desejamos, eu sei que sonhamos muitas vezes em perseguir quem nos perseguiu. Mas José fala: caso eu e você estamos no lugar de Deus para intentar vingança a quem contra nos perseguiu? Em outras palavras, não podemos. Um cristão não pode, não deve intentar vingança contra ninguém. E eu falei na última mensagem que Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, e o coração dele tremeu de tal maneira que ele falou assim: posso eu intentar tocar contra o servo de Deus? Então aquele que vive uma transformação em Cristo deve ter justamente a noção de que posso eu me colocar no lugar de Deus contra aquele que me caluniou, contra aquele que me perseguiu, contra aquele que intentou mal contra a minha vida, contra a minha família, contra aquilo que eu sou. Na verdade, é necessário ter paciência e longanimidade para chegar o tempo de: não temas, Deus transformou o mal em bem, e agora eu posso cuidar de quem for necessário. Dessa maneira, nós lembramos, por exemplo, da velha história do bom samaritano, onde o judeu estava caído, ferido, assaltado na beira do caminho,
E passou um judeu e passou distante, passou o segundo judeu e passou distante, passou o terceiro judeu e passou distante, e os seus próprios irmãos não ajudaram a ele. E agora um samaritano, alguém que era inimigo político, social, racial, olha para aquele judeu ferido e tem compaixão, tem misericórdia, e ele se coloca em perigo naquela estrada e pega aquele judeu ferido, trata suas feridas, coloca ele no cavalo, leva para um hotel e deixa pago a sua estadia até que ele esteja bem. E o que é isso? É justamente o entendimento de ser misericordioso com o meu próximo. E o interessante dessa parábola, porque o meu próximo, por exemplo, não é Eric. Eric é uma pessoa que eu gosto, que eu amo, é um amigo, tem um carinho por sua família. Mas Eric não necessariamente é o meu próximo. Talvez o meu próximo, e aqui está a parte difícil, o meu próximo pode ser justamente aquele que é meu inimigo, aquele que me caluniou, aquele que me perseguiu. E talvez não, eu deva, como cristão, se necessário for, tê-lo como meu próximo, amá-lo, cuidá-lo, enxugá-lo, pagar as suas dívidas, colocá-lo no hotel, cuidar das suas feridas, cuidar da sua alma, cuidar do discipulado, cuidar da sua família com amor e carinho. Por quê? Porque o meu próximo não é quem eu gosto, mas o meu próximo é quem precisa de mim. E aqui está justamente o erro das vezes na nossa vida, porque nós queremos escolher os nossos próximos. Desse eu gosto, desse não, esse nem tanto, esse aqui até pode me ajudar quando ele sair da ferida e eu posso ganhar algo em troca. Esse aqui eu vou ganhar porque eu vou cuidar dele e fazer network com tudo aquilo que ele pode gerar. Não, meu próximo é quem precisa de mim. É fazer o bem sem olhar a quem. Ser cristão não é julgar o que está vestido. Ser cristão não é julgar a maneira que o outro fala. Não é você assim, eu só vou ajudar se for cristão. Eu só vou ajudar se eu julgo estar correto naquilo que eu tenho como caminho e personificação daquilo que o ser humano deve ser. Não, meu próximo é todo aquele que precisa do meu cuidado. E aqui está justamente o erro da igreja, muitas vezes afastando o mundo, porque a igreja quer colocar sobre o outro a responsabilidade que nem Deus colocou sobre a minha vida e sobre a sua. Para você ser cristão e entrar e conviver em nosso meio primeiro, você deve ser dessa maneira. E Jesus diz assim: venha a mim todos os que estáis cansados. Por quê? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vem quem precisa, vem quem necessita, vem de qualquer maneira, mas vem. Aí Jesus em seu evangelho diz: vem todos, e chega à igreja e diz assim: não vem todos não. Aí bate a porta na cara de quem precisa, porque a igreja julga quem deve ser o nosso próximo. Nós temos irmãos, nós temos até alguns primos da religião, mas se não tiver parentesco, eu quero distância. Como assim? Me explica, como assim? Eu falei, e está aqui para provar, eu tenho alguns amigos da faculdade que estão aqui essa noite, e eu achei muito interessante, porque um dia um deles falou bem assim: eu não gostava de pastor não, mas tu é diferente do que eu achava que um pastor era. Eu falei: não, tem uns pastores ruins também. Mas eu falei com ele assim: gente, eu preciso ser eu, né? Porque no dia que vocês talvez desejarem dizer assim: eu vou numa igreja, vocês vão pensar em quem? Em mim. Por quê? Porque eu fui um cara legal, né? Eu fui um bom exemplo, eu tive uma boa conduta. É melhor do que você dizer assim: ó, pastor é tudo ruim mesmo, pastor é tudo hipócrita. Não. E é o que eu falo a vocês: primeiro, quem deve corroborar com a minha vida cristã está ali, ó.
Gabriela e Arthur. Mas é o que eu falo com vocês todos os dias: eu não posso subir neste altar se eu no mínimo não estiver fazendo o maior esforço que eu puder para conseguir colocar em prática aquilo que eu prego. Porque se eu não puder fazer isso, anátema. É o que o Evangelho diz sobre nós, cristãos, devem fazer o maior esforço que puder para viver o cristianismo, de maneira que sejamos misericordiosos com quem precisa, à beira do caminho, sejam eles qualquer forma, qualquer pensamento, qualquer doutrina, qualquer religião, qualquer maneira, qualquer vestimenta, não importa, porque o cristão não é uma placa denominacional, mas é um estilo de vida. Eu sou cristão, então eu vivo o cristianismo e as minhas ações geram cristianismo. Ser misericordioso é isso, é olhar o próximo ferido na beira do caminho e dizer assim: vem que eu te ajudo. Não é terminar de pisar no pescoço e matá-lo. Quantas pessoas já saíram da nossa igreja porque foram feridas aqui? Quantos colegas nós já perdemos para o mundo porque nós fomos feridos em casa e não vivemos a misericórdia em nossa casa? Como é que nós podemos pregar misericórdia se entre nós não temos misericórdia? Vamos lá. Escorreguei, tropecei, caí, choveu. Se eu não puder ser tratado onde na teoria a gente se ama, onde é que eu vou ser tratado? Me expliquem. Porque o mundo está assim, ó, de braços abertos, esperando os feridos para abraçar. As drogas, a bebedeira, a pornografia, a prostituição, o excesso para preenchimento de uma ferida, porque foi aberta onde deveria ter sido curada. E eu estou falando para mim e para você mesmo. Quantos de nós caímos, ou quantos de nós vemos pessoas que caíram e em vez de resgatar, nós expulsamos do nosso meio porque não vivemos misericórdia? Igreja, pelo amor de Deus, sejamos misericordiosos. Sabe por quê? Simplesmente porque nós recebemos a misericórdia de Cristo Jesus. Nós ainda não merecíamos. Nós éramos filhos das trevas, filhos da desobediência, e merecedores no lamaçal do pecado e sem merecimento algum. Nós recebemos a misericórdia e nós queremos julgar quem precisa e quem não merece misericórdia. Qual é o pecado que é comparado a estar no lamaçal do pecado, sendo filho das trevas? Veja, o maior exemplo de misericórdia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não merecíamos, mas Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu maior bem por misericórdia daqueles que não precisavam. Pense comigo, e eu já falei aqui outra vez: você entregar o seu filho por aquele que te caluniou, porque a vida dele, a alma dele precisa do sacrifício da sua vida ou da sua família. Imagine, cá entre nós, irmãos, cá entre nós, eu vou ser sincero, veja cá, é claro isso, eu entendo e espero que todo mundo me entenda, e é com muita sinceridade, mas na teoria, entre nós, vocês e meu filho e minha mulher 10 vezes. Assim como entre a sua mulher, o seu marido e os seus filhos e a gente, o resto e eu, 10 vezes a sua família, pelo amor de Deus. Aí Deus está dizendo em sua palavra que Ele nos amou de tal maneira que aqueles que não mereciam, Ele entregou o seu maior bem, o seu único filho.
Vocês entendem o porquê não podemos reter misericórdia? Vocês entendem porque nós não podemos fechar as portas da misericórdia para quem precisa? E aí é o que Paulo fala a Tito no capítulo 3, versículo 3 a 8, assim, ó. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso era antes, pelo menos na teoria. E aí Paulo continua: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Eu acho isso aqui fantástico quando Paulo fala: não por obras de justiça praticadas por nós. Paulo está dizendo: a gente não tem nada a ver com a salvação que Jesus nos deu. Nós não fizemos nada para merecer aquilo que Deus deu através do seu Filho para a nossa vida. Paulo continua: mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, façamos afirmação com confiança, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos, misericordiosos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Assim diz Paulo, trazendo para nós aqui. Paulo está dizendo e está desconstruindo qualquer conceito de, sabe aquela frase de que ele não merece misericórdia. Paulo está dizendo que nós não fizemos nada por nossa justiça. Ele está dizendo assim, ó, nem eu nem você merecemos. Aquela frase que nós soltamos para aquele que não merece misericórdia, Paulo está dizendo, eu e você também não. Ô leigo, ô hipócritas, é o que Paulo está dizendo, que vocês tenham a consciência de que nós não podemos reter misericórdia, é porque nós não fizemos nada para merecê-la, para retê-la. Pelo contrário, se não fizemos nada para ter misericórdia de Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, sendo lavados e remidos pelo Espírito Santo, quem somos nós para reter misericórdia para quem precisa? É o que Paulo está dizendo. Pelo amor de Deus para nossas vidas nesta noite, se alguém aqui caiu, ou Deus livre e guarde, cair, sejamos misericordiosos, porque nós não merecemos e mesmo assim recebemos. Eu e você não podemos estar em posição de dizer quem merece e quem não merece. Isso é ser cristão. Amém? Todos estão entendendo? Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Vamos colher os frutos agora, né? Vamos colher os frutos agora. Veja, sempre tenha em mente quando você reter a misericórdia para alguém, que você talvez seja aquele que precisará de misericórdia no outro dia. Tá? Eu sou crente, 40 anos de crente, servo de Deus, pregador, canto, oro, jejum. Talvez
amanhã seja você quem precise de misericórdia do outro. Talvez você seja aquele que precisa que alguém seja o seu próximo. Porque a gente, na nossa conduta cristã, a gente sempre acha, na nossa construção mental, da nossa criatividade, que nós sempre seremos aquele que vai ajudar. A gente nunca espera ser ajudado. A gente nunca se coloca na posição de precisar do outro. A gente nunca se coloca na posição de ser aquele que está na lama e estende a mão e espera que alguém estenda e diga assim: que alguém seja, pelo amor de Deus, misericordioso, porque eu preciso. Nós sempre nos colocamos na posição de alguém que é quem vai estender a mão. E por favor, tenhamos em mente, talvez amanhã seja eu e você que precisamos ou precisaremos da misericórdia de alguém. Amém? Então viva sendo misericordioso. E aí, caminhando para a conclusão, a gente não pode justamente interpretar que o perdão, que as pessoas pensam assim: vou ser misericordioso, vou perdoar para que eu possa ser perdoado, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja a tua vontade, perdoe nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores, ou aqueles que nos têm ofendido. A gente coloca como condição de ser perdoado por Deus se a gente perdoar. E que caia por terra esse pensamento, tá? Porque esse tipo de pensamento condena a gente mesmo. Se a gente pensar que a gente precisa perdoar para ser perdoado, a gente está se condenando. Porque não é qualquer tamanho perdão que nós façamos que alcancemos o perdão que nós recebemos. É condenatório. Por quê? Porque primeiro nós fomos perdoados para que possamos então perdoar, e não o inverso. É antibíblico achar que nós devemos perdoar para sermos perdoados, porque isso desconstrói toda a doutrina da graça. Imagine se a graça só fosse colocada em prática se um dia a gente tivesse perdoado ainda quando nós estávamos na desobediência e nas trevas do pecado. Pois é, né? Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Então, o conceito é de que fui perdoado, a graça me alcançou, ponto. Agora, como cristão, eu preciso perdoar. Que não caia sobre nós o pensamento de que eu perdoo para ser perdoado. É uma atitude natural, inevitável. Assim como o rio segue o seu destino, é o perdão daquele que verdadeiramente entendeu a sua consciência e a sua vida em Cristo Jesus. E aí, precisamos entender, para concluir eu fecho, aquela parábola dos dois devedores descrita em Mateus 18. Chegou alguém diante do cobrador que devia 10.000 talentos, e o cobrador disse assim: você vai ser preso, você vai pagar pelo seu preço que você me deve. E ele clama por misericórdia, e o texto diz em Mateus 18 que o cobrador teve misericórdia e perdoou a sua dívida. E logo quando ele saiu da presença do rei, ele viu alguém que lhe devia 100 vezes menos, e disse assim: paga minha dívida. E a pessoa, o segundo devedor, aquele que devia 100 vezes menos para aquele que foi perdoado, disse: tem de misericórdia. E aquele que foi perdoado disse: se não perdoou, você vai ser colocado na cadeia. E ele foi preso. E aí alguém viu e chega diante do rei: rei, aquele que tu perdoou 10.000 não perdoou aquele que o devia 100. E aí o rei o manda chamar e diz assim: eu te perdoei muito mais, e você não foi capaz de perdoar muito menos. Em face, diz o versículo 35, eu vou desfazer o perdão com que havia te perdoado. Aí Jesus completa no capítulo 18: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Jesus está dizendo assim: eu perdoei vocês de tamanha coisa, vocês não podem perdoar uns aos outros, que é deste tamanho?
É porque eu não posso falar tudo que a gente pensa. Pode não. É porque tem coisa que acontece aqui, e é o que eu falo para você. Para quem acompanha na internet por pura acompanhamento, Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Mas de algum momento, estritamente, a gente é chamado aqui para pastorear nesse exato momento do dia de hoje, Cristianismo Sem Fronteiras. Amém? É por isso que o negócio de online é muito complicado, porque às vezes as pessoas escutam lá do outro lado e ficam julgando uma realidade que ela não está vivendo aqui com a gente, né? Mas enfim, amém. Mas é muito interessante, tem coisa que acontece aqui que não é bíblico. A gente está numa igreja, e algumas atitudes entre nós é justamente aqui, os dois devedores. Aí fica, eu acho engraçado, é um exemplo, tá, gente? Eu briguei com o Eric, e eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Mas aí fica dois cristãos besta, esperando quem é que vai ser o cristão mais sábio a vir pedir perdão. Não, ele não é crente, que ele venha. Mas isso é o crente falando. Não, ele não é o líder. Ele não é aquele. Ele não é, não, ele que vem. Como assim? É justamente, literalmente a prática dos dois devedores. Os dois bestas cristãos foram perdoados aquilo de um preço que era impagável. E eu não tenho a maturidade cristã de dizer assim: Eric, perdão. Eu não entendo. Não entra. Eu chamo isso de inteligência tímida. Na minha inteligência tímida não cabe a ideia de cristãos não serem misericordiosos uns com os outros. Eu queria que muita gente estivesse escutando essa palavra esta noite, mas ia parecer indireta. Aí eu vou me proteger naquilo que a gente fala. Deus escolheu quem deveria estar aqui essa noite. Não, teve gente que não veio por irresponsabilidade mesmo. Mas amém. A gente, ao menos aqui, nós, eu e você, você e eu, precisamos compreender a misericórdia que nós recebemos de Deus, e dessa maneira transbordá-la a quem precisa. Não é frase de chavão não, tá? Pelo amor de Deus, eu não gosto de frase de chavão, não gosto de coisa de efeito, eu tenho um pasmo, eu tenho um pavor disso. Mas se tiver alguém que você acha que não merece misericórdia, eu estou até arrependido de ter começado essa frase. Mas depois daqui, liga e pede perdão. Se esforce para ser o cristão mais sábio, o mais maduro, e deixa que as brasas acesas que você colocou sobre a cabeça do outro esquente a cabeça dele. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte, em nome de Jesus. Vamos encerrar para o final. Se coloque de pé. Se eu for aqui, vai delongar muito. Veja, é o que Paulo fala: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz: quando inimigos fomos reconciliados com Deus. Paulo também diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E eu fecho dizendo: a misericórdia, aquilo que nós vivemos e recebemos de Deus quando não merecíamos, que seja transbordado, exalado, liberado, de maneira que outros sejam alcançados pela misericórdia que nós fomos alcançados por Deus através de Cristo Jesus em seu Espírito em nossas vidas. Para concluir, como eu falei, esta bem-aventurança é uma derivação de todas aquelas que nós ministramos. Ou seja, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Por consequência, bem-aventurados são
os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, na minha humildade de espírito, agora um resumo até agora do que nós estamos ministrando e falando nessa série de mensagens. Na minha pobreza de espírito, nós percebemos que não há qualquer retidão em nós. Nós somos filhos do pecado. Nós, em nossa pobreza de espírito, em nossa autoconsciência, compreendemos que nós fomos postos face a face com Deus, e através da sua justiça, se não fosse ela, estaríamos perdidamente perdidos. E aí, na minha consciência, entendendo que não posso fazer nada, nós choramos, porque bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eu choro pelo pecado que há preso ao meu corpo. Quem me livrará do corpo desta morte? Ou, desventurado homem que sou, é o que a Bíblia diz. Ou seja, eu choro de tal maneira da minha essência pecaminosa, eu me entristeço. Por isso há a operação do Espírito Santo em nossa vida, de maneira que eu me torno manso. Manso é uma visão tão autêntica de nós mesmos, que não importa se alguém me ofenda, eu tenho uma visão tão real de mim, que eu sou pior daquilo que as pessoas dizem que eu sou. Dizem que eu sou ruim, não me ofende, porque eu tenho uma visão tão real de mim, pecador, que eu sei que eu sou pior do que aquilo que você disse que eu sou. Portanto, eu não me ofendo, eu sou manso. As pessoas dizem que você é ruim, na verdade, eu sou pior do que isso, porque eu sou manso e tenho uma visão real daquilo que sou, pecador diante de Deus. Então vivo a minha vida em respeito ao meu próximo. Por quê? Porque eu entendo aquilo que já vi de mim mesmo. Eu compreendo então que o meu estado pecaminoso me leva a ter fome e sede de justiça. Por quê? Porque eu quero me afastar daquilo que sou, e a única maneira é estar na presença de Deus. Eu sinto tanto pavor do meu estado pecaminoso, eu sinto tanto asco do pecado, que a maneira que eu me afasto é estar na presença de Deus, buscando a sua face com sede e fome. Dessa maneira, quando sou farto com a sua presença, de maneira diária e completa em minha condução da vida, eu alcanço a misericórdia, porque a misericórdia me alcançou através da minha relação com Deus. Dessa maneira, eu tenho misericórdia com quem precisa. Veja, como eu falei na primeira mensagem da série, é uma escada constante, é uma subida, é uma progressão. Se eu não sou pobre de espírito, eu não choro. Se eu não choro, eu não serei humilde. Se eu não sou humilde, eu não tenho fome. Se eu não tenho fome, eu não serei misericordioso. Uma coisa é consequência da outra. Então, para nós esta noite, e encerro, eu digo: sejamos misericordiosos. Porque Jesus, na cruz do Calvário, Ele falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dessa maneira, aqueles que carecem, porque estão presos ao pecado, porque estão presos ao vício, vício da bebedeira, vício da pornografia, vício da prostituição, qualquer outro vício de jogatina, qualquer vício que leve aquela alma a se perder. E pasme, seja ela estando entre nós esta noite na igreja ou no mundo, o nosso papel como cristão é: aqueles que estão lá fora, eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque estão perdidos, como eu e você estávamos uma vez antes de sermos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Portanto, o nosso papel não é julgar, não é pisar, não é afastar, não é fechar as portas, não é jogar fora, não é matar, mas é: ei, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós, como cristãos, é abraçarmos
com os nossos braços aqueles que precisam que sejamos o próximo. Dessa maneira, estaremos vivendo uma cristandade, um evangelho, o reino de Deus de maneira prática e real. Então, pelo amor de Deus, nesta noite eu falo com vocês e encerro em nome de Jesus. Não retenha misericórdia, porque Deus foi misericordioso com a minha vida e com a sua vida, quando não merecíamos. Amém? Em nome de Jesus.